Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça de Deus. Você que tem acompanhado o canal Teologia Contextualizada e para você que está entrando no canal, o canal tem um objetivo de trabalhar questões que envolvem a Bíblia com ramificações teológicas na teologia bíblica, histórica, sistemática e prática, visando aí o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, você que tem acompanhado, hoje eu quero trazer um assunto bem importante para vocês, abordando sobre essa temática que nós vamos falar, que é o mundo do Novo Testamento, que é bem importante. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto extremamente que vai te auxiliar a compreender algumas realidades. E eu quero trabalhar esse assunto de uma forma bem mais tranquila, trazendo aí alguns aspectos importantes da construção do mundo do Novo Testamento. Você que está chegando agora, não deixa de se inscrever no canal para você poder receber as notificações que envolvem os vídeos que nós vamos fazendo, as exposições. Deixa o seu like para que o YouTube possa aí entender que o canal é relevante e compartilhe com os seus amigos, seus entes queridos, pessoas aí do círculo de relacionamento que você tem, pois a ideia do canal Teologia Contextualizada é a gente poder fazer exposições que vão contemplar o seu crescimento, seu desenvolvimento, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento dentro de uma espiritualidade sadia. Sem mais enrolação, vamos falar um pouco aí sobre o mundo do Novo Testamento. Eu quero trazer aqui para vocês de forma clara e objetiva. Obviamente, nós vamos tratar desses assuntos em exposições posteriores, mas eu quero abordar com vocês esse assunto. Então, tendo em vista o que nós vamos falar, eu quero trabalhar um aspecto do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 26. Por que eu quero trabalhar Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 26? Em primeiro ponto, a gente precisa ler esse texto. Esse texto, ele diz o seguinte: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então eu quero trabalhar dentro desse contexto que envolve Daniel capítulo 9, o versículo 24 a 26, por alguns pontos. E o primeiro ponto é que Daniel, ele está na Babilônia. E por estar na Babilônia, o povo de Israel foi disciplinado pelo Senhor por causa da quebra da aliança e da desobediência à lei do Senhor, de não andarem com o Senhor
por quebrarem esse pacto, essa aliança que Deus fez com eles, e a lei de Moisés, a lei do Senhor, a Torá, Pentateuco, para alguns que não têm ideia. E eu peguei o texto de Daniel 9, versículo 24 a 26, porque Daniel estava orando e Gabriel trouxe a revelação para Daniel, servo do Senhor, dos acontecimentos que envolve não apenas o povo de Israel, mas as nações. E Israel está voltando do cativeiro babilônico. E eu quero construir, que é o segundo ponto, eu quero construir com vocês, à luz da Escritura Sagrada, todo o processo de desenvolvimento desde a volta de Israel do cativeiro à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o mundo do Novo Testamento, ele tem algumas questões importantes que nós precisamos trabalhar. Então eu escolhi o livro de Daniel, capítulo 9, entre os versículos 24 a 26, para trabalhar a temática, o mundo do Novo Testamento, levando em considerações pelo menos 3 pontos importantes que eu penso. Primeiro, trazer para vocês uma cronologia em meio ao período intertestamentário. Esse período que nós estamos nos referindo, eu penso que ele é importante porque Daniel ele recebe essa profecia, essa revelação da parte de Deus quando o povo de Israel está no cativeiro babilônico. E o texto sagrado diz que eles vão retornar para Israel. O texto fala que estão determinados dias, semanas, ou seja, 70 semanas, e dentre essas 70 semanas, você tem 7 semanas e depois mais 62 semanas e depois uma outra semana completando 70 semanas. Então nós temos eventos importantíssimos dentro da construção do mundo do Novo Testamento que, primeiro, para a existência do mundo do Novo Testamento, tem que haver o retorno do cativeiro babilônico do povo de Israel, nesse período de 7 semanas, e para a construção do Novo Testamento, vai vir Jesus Cristo, dentro dessas 62 semanas, que dá 69 semanas aí, dentro desse contexto. Eu não vou entrar na última semana, que é mais lá à frente. Porém, com o retorno de Israel ao contexto de Israel, a gente percebe que eles vão estar sob o domínio de algumas nações. E, pelo menos, toda a construção do retorno de Israel saindo da Babilônia, eles vão passar pelo Império Medo-Persa. Então eu quero construir com vocês todo um desenvolvimento que vai passar pelo livro de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e, posteriormente, Malaquias. Porque dentro do contexto cronológico da volta do cativeiro babilônico, os judeus estão debaixo do Império Medo-Persa, aonde nós temos desdobramentos pelo Ciro,
Dário, Xerxes, que também é chamado de Assuero, e Artaxerxes. E esses reis, eles são fundamentais e estão dentro do propósito de Deus, que vão desenvolvendo aí dentro do movimento de Israel. Segundo, você tem também o império que nós chamamos de grego ou macedônio, com Alexandre o Grande e depois seus generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. A gente vai falar um pouco desse movimento dentro da transição, quando os gregos passam a ser o império depois dos medo-persas, a relação que o povo de Israel teve com os gregos. Muito importante, porque nós estamos construindo aí o mundo do Novo Testamento até chegar o Império Romano, aonde você tem o desenvolvimento propriamente dito do Novo Testamento. É um outro império, o Império Romano. Então, dentro da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 26, Deus disse para Daniel que foi determinado 70 semanas para o povo de Israel, para a cidade santa e para também fazer cessar a transgressão e dar um fim aos pecados e à transgressão do povo, espiar as iniquidades que o povo estava caminhando. E a construção de Israel se dará em um período de muita angústia, de muita dificuldade, pois Israel está cercado de diversos povos que também se colocam em oposição a eles. E isso a gente vai ver no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Esther. Aí nós temos dois profetas que Deus levanta dentro de um contexto de oposição, quando o povo está levantando o templo de Israel no período de Zorobabel e Jesua, os líderes que estão voltando do cativeiro babilônico. E você tem aí uma série de desdobramentos aonde a presença de Deus vai operar algumas coisas bem significativas. Então, dentro desse contexto, a gente vai abordar um pouco sobre essa cronologia e aí a gente vai mergulhar. Segundo, nós temos uma outra razão importante, que é a cronologia em meio ao Império Romano, no período de Jesus Cristo, ali na Palestina, na Judéia. Esse período também ele é importante porque nós temos aí uma série de acontecimentos, desde o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo e desdobramentos ministeriais que ocorrem ali na Palestina, na Judéia, nos tempos de Cristo Jesus. E aí o cenário sociopolítico, religioso, econômico é muito complicado. E os textos bíblicos que nós vamos percorrer, Mateus, Marcos, Lucas e João, retratam o universo do mundo do Novo Testamento dentro da perspectiva de Jesus, já desenvolvendo o seu ministério, a sua obra, e a gente retratando sobre a sua vida. Então, baseado em Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26, a gente tem o cumprimento da profecia em andamento. Essa profecia de Daniel 9, 24 a 26, não vou entrar ainda no 27, mas pegando 24, 25 e 26, você percebe atravessando os séculos o Antigo Testamento e caminhando para o Novo Testamento.
Então você tem nessa linha do tempo e do texto e da profecia de Daniel 9, versículo 24 a 26, desdobramentos que o cânon, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, apontam. E lembrando que eu vou fazer referência a um livro apócrifo. É isso mesmo que você escutou. Eu vou fazer referência a um livro apócrifo. Primeira Macabeus. Você perdeu o juízo, Marcos? Não. Primeira Macabeus é fundamental para a gente poder entender essa transição em que sai do Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento, ou seja, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem fatos específicos ali que envolvem a questão social, questão política, questão religiosa, questão econômica, e os judeus, o povo de Israel, está no meio dessa transição. E o texto sagrado de Daniel, capítulo 9, no versículo de número 25, fala que praças, circunvalações serão reedificadas, mas vai ser em tempos angustiosos. Serão reedificadas? Serão reedificadas. Porque quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele destruiu o templo, ele destruiu os muros de Jerusalém, destruiu as casas ali que estavam em volta, ele acabou com tudo. Mas a profecia diz que eles vão voltar. Então, dentro desse processo dos medo-persas, dos gregos, de alguns conflitos extremamente seríssimos, principalmente no período Seleucida, que a gente vai trazer fatos históricos importantíssimos, aí eu vou usar o livro de Macabeus, primeira Macabeus. E aí entrando nos evangelistas, abordando sobre o aspecto do nascimento de Jesus Cristo, no livro de Lucas, no livro de Mateus, o precursor que foi proferido em Malaquias, que é João Batista, que também está registrado no livro de Lucas, o seu nascimento, o início do ministério. Então, tudo isso a gente vai abordar dentro dessa perspectiva cronológica em que o Novo Testamento ele vai se desenvolvendo dentro do Império Romano. E terceiro ponto importante que nós vamos fazer menção é uma cronologia em meio ao Império Romano no período apostólico. Por quê? Nós vamos trabalhar essa questão do período apostólico. A partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão dar andamento à expansão do Evangelho de nosso Senhor. Pois, conforme Atos 1, versículo 8, eles vão receber o Espírito Santo de Deus, eles vão ser capacitados com poder para fazer a obra de Deus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Eles vão avançar no mundo antigo, pregando o evangelho do reino de Deus e levando uma série de pessoas a terem um entendimento e a clareza da obra e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai abordar uma cronologia muito objetiva, traçando desde o ano 30 do Pentecostes até o último livro escrito em meio ao cenário apostólico que foi João. Então a gente vai percorrer o livro de Atos, nós vamos fazer menção das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos fazer menção das cartas universais, Hebreus, Pedro, Judas, João, Tiago e o livro de Apocalipse. Então nós vamos trabalhar alguns aspectos cronológicos de desenvolvimento do Evangelho dentro
do mundo do Novo Testamento, porque a partir desses 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês, a cronologia em meio ao período intertestamentário, a cronologia em meio ao Império Romano no período de Jesus Cristo na Palestina e na Judéia, essa cronologia em meio ao Império Romano no período aí apostólico, ele é fundamental para você entender aspectos dessa profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Porque nós estamos falando aí de um aspecto que grande parte das pessoas não compreende. Que o propósito de Daniel 9, 24, 25 e 26 tem a ver com soteriologia, tem a ver com salvação, tem a ver com reconciliação não apenas do povo judeu em relação à pessoa de Deus Pai, mas também o cumprimento de profecias que o profeta Isaías e entre outros profetas também falam acerca dos gentios, de povos que não são judeus, de outras nacionalidades. Então, essa profecia de Daniel 9, versículo 24, 25 e 26, ela é importante porque ela fala bem claramente aqui que vai cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Então, esse texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26, e posteriormente o 27, que a gente depois pode fazer menção, ele está dentro de um aspecto, dentro de um bojo soteriológico. Eu não quero aqui trabalhar questões aqui que envolvem 70 semanas, trabalhar uma questão aí escatológica. Eu quero trabalhar um aspecto dentro desses versículos de forma soteriológica. Por quê? Porque o propósito de Deus com a volta de Israel do cativeiro babilônico é sim trazer a nação de Israel para sua aliança, para sua lei, para o cumprimento do seu propósito maior, que é a vinda de Jesus Cristo, o ungido, o Messias. E nós vamos fazer referências a uma série de profecias do livro de Isaías, de Jeremias. Nós vamos fazer umas conexões com os textos que eu disse anteriormente, que seriam Esdras, Neemias, Esther, os profetas Ageu e Zacarias, Malaquias e, posteriormente, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aborda sobre a vida e a obra de Cristo. E mais à frente, trabalhando aspectos pontuais do livro de Atos e percorrendo os desenvolvimentos do reino de Deus por meio da pregação, do ensino, do poder de Deus que foi derramado sobre a igreja e atravessando os séculos até chegar aos dias atuais. Portanto, o mundo do Novo Testamento é, de fato, fascinante. Olhando para Daniel capítulo 9, versículo 24 a 26, nós temos aspectos aí importantíssimos da soteriologia, da reconciliação da humanidade para com Deus através de Jesus, e o propósito vai acontecer por meio do povo de Israel voltando do cativeiro babilônico. Muitos israelitas não têm esse entendimento nos dias atuais. É um outro contexto, é uma outra forma de se pensar da parte deles acerca do Messias. Jesus para eles não é o Messias, mas o meu foco é mostrar dentro das escrituras sagradas o propósito de Deus, a presença de Deus através do povo de Israel e o cumprimento do propósito de Deus por meio de Israel com a vinda
do ungido de Deus, o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai abordar dentro de uma bibliografia que você está acompanhando aí, que você está vendo, né? Uma bibliografia muito boa. Eu vou trabalhar o Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright e do Michael F. Bird, da Thomas Nelson. A introdução aos evangelhos desse professor, o Craig L. Blomberg. Um clássico da introdução do Novo Testamento, do Leon Morris, do Douglas J. e do D.A. Cars, que também é um outro estudioso de mão cheia. Também nós vamos fazer referência ao panorama do Novo Testamento do Robert Grund, que também é um outro livro legal. No período intertestamentário, o Enéas Tonini, né, um pastor renomado aí da Igreja Batista do Povo, o livro dele muito bom. A gente vai pegar uma referência do Novo Testamento, a sua origem e análise, de um estudioso muito conhecido chamado Mary C. Tenney, muito fera, e 2 livros aí que também são mais recentes, que é o Mundo do Novo Testamento, do William Wright Jr., do Mary C. Tenney e do J.I. Packer, que Deus já recolheu também. Também um livraço. E Introdução ao Novo Testamento, do Kostenberg, do Kellen e do Quarles. Então, eu quero fundamentar com vocês o mundo do Novo Testamento nesses 3 pontos importantes que a gente fez a menção. Nesses 3 pontos que, para mim, é fundamental. Cronologia em meio ao período intertestamentário, cronologia em meio ao Império Romano no período de Jesus Cristo na Palestina, na Judéia, e cronologia em meio ao Império Romano no período apostólico. Tudo baseado em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 26, mostrando para vocês claramente o propósito e a profecia, pelo menos nesses versículos 24, 25 e 26, acontecendo. Isso é muito importante e isso é fato histórico, porque nunca se viu muita gente desacreditando das escrituras sagradas, colocando ela como se ela fosse algo qualquer, ela tivesse erros, ela não fosse a verdade. E, portanto, eu quero permear com vocês os livros sagrados, mostrando o cumprimento das profecias. E aqui eu não quero ter pressa. Eu vou fazer exposições com muita clareza, objetividade e lendo os textos com vocês para que percebam que a palavra de Deus ela está se cumprindo cada vez mais. Portanto, aqueles que não têm fé, aqueles que estão sem uma direção, aqueles que desconfiam, ou até mesmo aqueles que creem, mas muitas vezes não entendem, não fazem a conexão com o texto, eu vou procurar aí de forma muito clara e objetiva ajudá-los nesse desenvolvimento. O mundo do Novo Testamento é fascinante. As escrituras sagradas do Antigo ao Novo Testamento é fascinante. Por que eu vou expor um livro apócrifo chamado 1 Macabeus? Porque o livro de 1 Macabeus ele é fundamental para nós podermos entender um pouco do contexto do Império Grego Macedônio, entender um pouco sobre Alexandre o Grande e entender um pouco sobre os seus generais, principalmente aí os Ptolomeus e os Seleucidas. Então o material aí já está bem preparado e aí a gente vai fazer essas exposições e vamos soltar aí no canal do YouTube aí, no Teologia Contextualizada, para que você possa
avaliar o material, estudar o material, pensar, refletir, e você vai ver que os propósitos de Deus jamais caem por terra. Povos estão todos sujeitos ao cumprimento da vontade de Deus. E tudo aquilo que ele soprou e revelou a homens que escreveram as Sagradas Escrituras, você pode perceber que está acontecendo. Tá certo? Então, nosso objetivo e essa exposição é apresentar para vocês o que nós vamos expor, e eu espero que possa aí edificar a sua vida e trazer aí maturidade, crescimento, fé, convicção, certezas, e você cada vez mais estar firmado aí na verdade da palavra de Deus. Um grande abraço a todos e a gente segue confiando naquele que continua operando grandes coisas. Não deixa de curtir, compartilhar e deixa lá descrições, opiniões, um tema que você quer que a gente possa falar, debater, enfim, tá certo? Dentro aí das ramificações bíblicas, teológicas, que envolve Bíblia, histórica, sistemática e prática, tá certo? Um grande abraço a todos aí, valeu, fui!